Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui do Cálculo 2 do Projeto Newton, iniciando aí o nosso quarto ciclo de atividade, né pessoal? Eu vou falar um pouquinho das nossas orientações, boas práticas, sempre reforçando e ao tempo dos colegas entrarem na sala. Então, lembramos sempre que é importante que vocês se identifiquem na sala Zoom com nome e sobrenome para a gente conseguir acompanhar a participação de vocês. Para melhor condução das atividades, os microfones estão desabilitados. Solicitamos que mantenham seus vídeos desligados também, para facilitar na transmissão, tá pessoal? Tenha comprometimento com o horário dos encontros, a menos de imprevisto, a gente está sempre começando no horário certinho, então tentem se programar para chegar no horário certinho, para não perder o início da aula. Não haverá intervalos, por isso cuidado para não se distrair. É importante ter uma água por perto, um lanche, para a gente conseguir, para você não perder uma parte, mas caso você perca o começo, o fim ou alguma parte específica, a gravação deste encontro será disponibilizada no Moodle, também fica disponível no YouTube. Socialize materiais e informações que desejar, mas não compartilhe o link e o código de acesso ao Zoom. Isso é para garantir a privacidade nossa, dos colegas, tá bem? Bem, haverá momentos delimitados para dúvidas. As perguntas devem ser registradas no chat do Zoom. Então, para aqueles colegas que costumam acompanhar pelo YouTube, bem, essa semana, além de fechar o conteúdo, a gente vai ter revisão, então principalmente na parte de revisão, eu sugiro aos colegas que participem pela sala do Zoom para poderem colocar as dúvidas, as perguntas, a gente conseguir responder, tá bem? Mas, bem, para aqueles que só acompanham mesmo e não têm dúvidas, fiquem à vontade a usar a transmissão pelo YouTube. Então, priorize o uso do chat para as questões específicas do curso. Evite comentários pessoais ou direcionados, tá bem, pessoal? E brincadeiras, essas coisas que fogem um pouco ao ambiente, eu peço que evitem. Caso não haja tempo para atender ao questionamento, registre ele no fórum de dúvidas no Moodle e para ser respondida pela equipe do projeto. Sempre na medida do possível a gente tem respondido. Eu peço desculpa a um colega que deixou uma dúvida no chat, no fórum na semana passada. Eu acabei, eu tinha uma reunião na sexta, algumas coisas, eu acabei não respondendo ele a tempo. Bem, peço desculpa, mas sempre que na medida do possível eu tenho respondido. Foi realmente porque eu tinha alguns compromissos e acabei me esquecendo de responder depois deles. Tá bem? Vou deixar aí o contato do projeto. Bem, acho que todos vocês já têm essa linha de comunicação aí com o projeto bem fixada, mas se surgirem dúvidas, essa semana é semana de avaliação, então pode ser que surjam algumas dúvidas pontuais, fiquem à vontade em enviar para a gente pelo e-mail do projeto. E é importante, pessoal, eu sei que às vezes vocês têm uma dúvida e ela é muito importante para vocês, naturalmente, né? E aí vocês acabam mandando para vários e-mails, entra no SIGA, manda para o meu e-mail, manda para outros. Mas por ser uma equipe e as decisões serem tomadas de forma colegiada, não adianta muito você sair mandando e-mail diretamente para mim, porque eu não respondo nada de forma monocrática, ninguém faz isso. Por isso que a gente tem um e-mail do projeto, porque lá a gente acumula essas dúvidas e decide elas, bem, direcionamos para quem realmente responde ou decidimos elas de forma colegiada. Então realmente não adianta muito ficar mandando mensagem para outros caminhos, porque só vai gastar mais o tempo de vocês em escrever a mesma mensagem várias vezes. Mas, bem, aí o que é prioritário aos e-mails que são enviados ao projeto, tá bem? Tá certo, pessoal. A gente está no nosso quarto ciclo de atividades, né? Ciclo avaliativo já. Então, na sexta-feira que vem a gente vai realizar a prova. Tem alguns recadinhos, algumas coisas para chamar. A gente é que nem última chamada para avião, né? A gente é a última chamada, aí na outra aula última chamada de novo. Quando você vê, você já está na 20ª última chamada. Mas, bem, hoje realmente fecha a
a aba para vocês escolherem o formato de avaliação. Então, essa de fato é a última chamada, vocês precisam, vou entrar na nossa página do Moodle, né? Página aí que a gente usou bastante, tem usado bastante. Aqui tem para selecionar o formato de avaliação. Uma boa parte dos alunos já entraram, já registraram, mas se tem algum atrasado, hoje realmente é a última chamada porque vai fechar hoje, tá bem? Então fecha hoje às 11. E essas informações, para os alunos que... É muito importante que vocês marquem, porque para os alunos que decidirem fazer a prova presencial, o ambiente, o local de prova e tudo mais, a gente vai usar fortemente essas informações para fazer o mapeamento de sala, de espaços que a gente precisa, para a gente planejar a logística de receber vocês, para que isso seja feito dentro das medidas de segurança, o que é muito importante não só para a gente, como para vocês também, né? Eu acho que todo mundo quer fazer isso da forma mais segura possível, e ter essa informação vai permitir que a gente separe as provas previamente. Então, eu reforço, é muito importante que vocês façam, tiver um tempinho. Isso é muito rápido, vocês só vão entrar, quem já fez, já viu, são só 4 perguntas, que basicamente se resume a se você quer fazer a prova remota ou presencial, e se você tem as condições de fazer o formato de prova que você escolheu. No caso da presencial, você tem que se deslocar para cá, e aí você escolhe o horário, né? Você, mesmo sendo aluno da manhã, você pode fazer à tarde, da tarde pode fazer de manhã, isso você pode marcar lá. Mas para os alunos que não marcarem nada, a gente vai considerar que, caso eles venham fazer a avaliação, essa avaliação vai ser feita presencialmente no horário no qual ele está matriculado. Então, se é um curso matutino ou vespertino, vai respeitar esse horário. Tá certo? Então, caso, a gente está em período remoto, então às vezes mesmo você sendo aluno do matutino, você prefere fazer as atividades à tarde, algo do tipo, então você tem que entrar lá, responde o horário que você quer realizar a avaliação, se você quer fazer ela presencialmente ou remota, que é a prova oral, e, declara que você tem as condições de fazer o modelo, né? No caso da presencial, se deslocar até o FPA no dia 20, no horário da avaliação, e no caso da prova remota, ter uma conexão com uma boa... tem que ser uma conexão razoável, né? Porque vocês vão ter que abrir a câmera, abrir o áudio. Também é necessário que vocês tenham condição de, tirar nem que seja uma foto, escanear, usando o celular mesmo, a avaliação de vocês, enviar ela para que seja avaliada. Vocês precisam ter a webcam, né, para que o vídeo seja ligado. Então, tem algumas condições básicas para realizar cada um dos formatos de prova. Então, deem uma entrada lá, respondam isso, vai facilitar bastante a vida de vocês e a nossa também. A gente está começando um novo ciclo de atividades. Lembrando... Na semana passada, no ciclo passado, né, teve um pequeno detalhezinho que a gente colocou esse spoiler da sessão de monitoria, que era para vocês terem as condições tanto de terem acesso a qual vai ser a atividade da sessão de monitoria da sexta-feira, como vocês podem enviar ela previamente, certo? Porque fazer dentro da sessão de monitoria, para alguns alunos que têm mais dificuldade, entender o conceito e tudo mais, o tempo estava sendo muito curto. Então agora vocês têm a oportunidade de enviar essa atividade previamente, lembrando que a sessão de monitoria ela é uma atividade síncrona. Então mesmo que você envie a atividade, se você não participar efetivamente da sessão de monitoria, ela não será contada, porque o objetivo principal da sessão de monitoria é que tenha essa discussão, que vocês possam mostrar a solução de vocês e terem um contato com a resolução de outros colegas, tirarem dúvidas, coisas desse tipo. Porém, a atividade que vocês têm que enviar, ela pode ser enviada previamente, inclusive isso vai ajudar os monitores a observar qual foi a maior dificuldade de vocês com aquele conteúdo e já direcionar um pouco aquela parte de tirar dúvidas, né? Mas acho que na terça ou quarta-feira, se eu não me engano, vai estar disponível aqui qual que vai ser a questão da sessão de monitoria e também o link para que vocês enviem. O que aconteceu no ciclo passado foi que o link estava aqui, mas ele estava ocultado para vocês, mas acabou dando para resolver na sexta, né? Ciclo 4 de atividades. O que a gente já tem aqui? A gente já tem as notas dos professores. Eu reforço sempre que é notas dos professores, porque aqui tem
Tem um histórico aqui, desde algumas coisas que a gente tirou do livro-texto até material que foi englobado aqui por professores que vieram antes de mim no Newton. Então, isso aqui é um trabalho em equipe, apesar de aparecer aqui professor Jean, isso é o trabalho conjunto de vários professores que já deram aula de cálculo 2 no Newton, tá bem? Além do livro-texto que a gente usa. Então, já está aqui o conteúdo desse ciclo de atividades. A gente já falou um pouquinho de derivadas de ordem superior. A gente vai reforçar a parte de derivadas de ordem superior, porque o principal uso das derivadas de ordem superior é para caracterizar máximos e mínimos e estudar otimização. As derivadas de ordem superior, existe um teorema importante sobre elas, que é o teorema de Clay-Rowe-Schwarz, que a gente vai falar hoje. A gente vai definir pontos máximos e mínimos, definir pontos críticos, caracterizar os pontos críticos entre máximo, mínimo, CEL e aqueles que a gente não consegue definir, e apresentar o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, a gente vai fazer uma boa parte, como é uma semana de revisão, a gente vai fazer uma boa parte disso hoje, e aí daí em diante a gente vai estar revisando os conteúdos. Então, as notas já estão aqui disponíveis, vai estar disponível hoje à noite, amanhã cedo, o roteiro do estudo dirigido. Acho que eu comentei na semana passada com vocês que essa semana o estudo dirigido tem um caráter um pouco mais direcionado à avaliação. Então, vou dar um mini spoiler aqui do estudo dirigido de vocês. O estudo dirigido 3, ele tem como objetivo revisar o conteúdo para avaliação. Então, ele tem um formato um pouquinho diferente do 1 e do 2. Então, bem, a gente teve 4 ciclos de atividades. No primeiro, eu apresentei os espaços Rn, as funções vetoriais. No segundo, eu falei sobre funções de várias variáveis, eu falei do domínio delas, limite, continuidade, derivadas parciais. No ciclo 3, a gente entrou na questão da diferenciabilidade, planos tangentes, reta normal, coisas desse tipo. E no ciclo 4, a gente vai falar da otimização, encontrar máximos e mínimos. Então, aqui tem uma breve descrição de quais são as competências desenvolvidas, do ponto de vista mais geral, qual o objetivo, né, de estudar cálculo de várias variáveis nesse momento. Aqui tem uma pequena instrução, ele está, como eu disse, em um formato diferente, tem um quiz nele. Primeiro tem uma revisão, depois ele tem um quiz para avaliar como vocês estão em relação ao conteúdo de forma geral, tá? Desde do conteúdo inicial até a parte de otimização que a gente vai falar na aula de hoje. Então tem aqui algumas instruções de como que vai ser feito. O primeiro passo é basicamente uma revisão, tá, pessoal? Eu indiquei, usando o livro-texto, que vocês têm acesso no Moodle, eu, juntamente com a equipe, a gente indicou onde vocês conseguem ir diretamente no livro-texto e revisar determinadas equações, bem, qualquer equação da distância de pontos no Rn. Lembrando que o ciclo 1 de atividades, que era sobre Rn e as funções vetoriais, ele não vai ser cobrado de forma direta na avaliação, porque não vai ter questões próprias dele, mas ele é introdutório no sentido de que eu dependo dos conceitos que ali estão para fazer os demais, né? Porque você observa que uma curva de nível é uma curva, então se é uma curva eu consigo usar toda a teoria que a gente estudou no primeiro ciclo de atividades. Então ele tem uma função meio que de pré-cálculo de várias variáveis, então é muito importante que vocês façam essa revisão. A revisão começa nos espaços Rn, fiz aqui algumas indicações. Indiquei exercícios, pessoal, mas, bem, eu tenho que fazer todos esses exercícios, professor, para conseguir fazer a prova? Não, mas você pelo menos precisa ter noção, tá? Daqueles exercícios. Eu indiquei vários, mas você pode olhar eles de forma diagonal mesmo e ver quais que você sabe resolver, quais que você não sabe, quais são as dificuldades. São exercícios mais para você ter uma autoavaliação de como você está em relação àqueles conceitos. Então, tem aqui tópico a tópico, vocês vão ver quando vocês entrarem. Depois que vocês fizerem essa revisão, tem 3 tentativas de perguntas e respostas para vocês elaborarem, que são a partir do passo 2 aqui. São 3 tentativas, tá? A partir do momento que você tem um bom resultado em uma delas, você não precisa fazer as demais, você vai para uma atividade final. Essa atividade final é basicamente, eu vou pedir que vocês enviem um resumo teórico de todo o conteúdo para avaliação. Eu vou dar algumas indicações. Bem, eu mostrei para vocês uma parte de revisão, e aí nessa última atividade eu vou pedir para que vocês mesmos elaborem o resumo de vocês, uma coisa bem resumida mesmo, coisa de uma página, assim.
só para vocês colocarem aquelas fórmulas principais, a hertziana, como que eu comparo a hertziana com os pontos, esse resuminho assim que é bom vocês terem bem fresco na cabeça de vocês antes da avaliação, vocês vão elaborar esse resumo e me enviar, tá bem? Nada muito complicado, tá, pessoal? Um negócio que você faz no horário da aula da quarta-feira, você faz tudo isso aí, tranquilamente. Tá bem, então já falei disso, falei do estudo dirigido, que vai estar disponível a partir de hoje. Sugiro mesmo que vocês façam, vai ajudar muito na revisão. Ele foi elaborado para ajudar vocês a fazerem a revisão para avaliação. Na semana que vem a gente vai ter 2 encontros de revisão, então é só para vocês começarem esse processo. Vamos agora para o conteúdo. Alguma dúvida até aqui? Caso não tenha dúvidas, eu vou começar a falar de máximos e mínimos. Alguma pergunta, dúvida, sugestão, crítica? Boa tarde para quem deu boa tarde aí. Boa tarde. Tá bem, não tendo dúvidas, vamos começar a falar de máximos e mínimos. Mas primeiro eu vou fazer uma breve revisão das derivadas de ordens múltiplas. Tem um videozinho preparado para vocês, naquele formato que a gente fez. Então espero que seja uma boa forma da gente resumir aí e começar a fazer alguns exemplos. Então, vamos lá. Olá, pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre as derivadas parciais de ordem superior. Lembramos que no cálculo 1, definimos a derivada segunda, quando ela existe, como sendo a derivada da derivada. De maneira análoga, a derivada terceira de uma função de uma variável é a derivada da derivada segunda, e assim sucessivamente. Para funções de várias variáveis, a ideia é semelhante, porém, com o detalhe de existirem mais possibilidades. Para entender melhor, iremos estudar o caso de uma função de 2 variáveis. O caso geral é facilmente generalizado a partir deste. Para isso, considere uma função f de 2 variáveis, x e y, definida em um aberto do R2. Quando existem, as derivadas parciais de primeira ordem da f são as já conhecidas derivada parcial de f em relação a x e em relação a y. Já as derivadas parciais de segunda ordem da f, quando existem, são a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a x de f e a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a y de f. Analogamente, temos a derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a x de f e a derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a y de f. Para cada derivada parcial de segunda ordem, quando o limite que define a derivada parcial existe, podemos calcular as derivadas parciais de terceira ordem, sendo 4 derivadas parciais em relação a x das derivadas de segunda ordem e 4 derivadas parciais em relação a y das derivadas de segunda ordem, totalizando assim 8 derivadas parciais de terceira ordem. E assim sucessivamente. Logo, podemos definir as derivadas parciais de ordem k. As derivadas parciais que envolvem variáveis distintas, por exemplo, as derivadas de segunda ordem em relação a x e y e em relação a y e x, são chamadas de derivadas parciais mistas. Um importante resultado sobre as derivadas parciais mistas é o Teorema de Clairaut-Schwarz. O Teorema de Clairaut-Schwarz diz que, dado uma função f de xy definida em um conjunto aberto A, se f possui todas as derivadas parciais de segunda ordem e elas são contínuas, então a derivada parcial em relação a y da derivada parcial em relação a x de f é igual
a derivada parcial em relação a x da derivada parcial em relação a y de f. Em outras palavras, as derivadas em relação a x e em relação a y comutam. Funções que possuem derivadas parciais contínuas são sempre importantes. Por isso, recebem uma nomenclatura especial. Dizemos que uma função é de classe C1 se ela possui derivadas parciais e essas derivadas são contínuas. Lembramos que essas funções são diferenciáveis, ou seja, toda função C1 é diferenciável. Porém, a recíproca não vale. Existem exemplos complicados, mas existem de funções diferenciáveis que não são C1. Funções que possuem até as derivadas de segunda ordem contínuas são chamadas de funções de classe C2. Essas são as funções que satisfazem o teorema de Clairaut-Schwartz. De maneira geral, uma função é de classe Cn se ela possui até as derivadas de ordem n contínuas. É um corolário do teorema de Clairaut-Schwartz que as derivadas mistas de ordem menor que n de uma função de classe Cn comutam. Uma importante aplicação das derivadas de segunda ordem é na otimização, para determinar máximos e mínimos de funções de várias variáveis a valores reais. Este estudo será apresentado em um próximo vídeo. Bom, esta foi a apresentação sobre as derivadas parciais de ordem superior. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Pessoal, eu gosto da minha aula porque eu entendo tudo que eu falo. Eu acho uma maravilha isso. Tá bem, mas supondo que vocês não entendam tudo que eu falo, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos calcular aí algumas derivadas de segunda ordem. Antes de eu fazer a otimização, vou só mostrar para vocês alguns exemplos, tá bem? Então vamos lá. Vou pegar uma função aqui bem simplesinha, só para a gente fixar, né? Um exemplo é sempre bom. Então vamos pegar x à quinta, y ao cubo, mais x ao cubo, y à quarta, mais 2x, mais y mais 1. Então eu vou calcular as derivadas até a ordem terceira dessa daqui, só para a gente ter essas coisas fixadas, tá bem, pessoal? Então, essas derivadas até de ordem segunda, vocês já até calcularam, na lista passada tinha uma hertziana lá para vocês calcularem, então vocês já vão estar um pouco familiarizados. A primeira não tem surpresa alguma. Então, se eu derivo em relação a x, eu olho para y como sendo uma constante, fica 5x à quarta, que multiplica y ao cubo, mais 3x ao quadrado vezes y à quarta, mais 2, certo? Porque y se comporta como uma constante e 1 também em relação a x. Quando eu derivo em relação a y, quando eu derivo em relação a y, eu obtenho 3x à quinta y quadrado mais 4x ao cubo y ao cubo mais esse dá zero, que eu estou derivando em relação a y, 1 e o 1 dá zero. Então essas são as de primeira ordem, tá bem? Primeira ordem. As de segunda ordem, vamos começar aqui, minha letra é muito grande, mas vamos lá. Bem, a segunda ordem, como eu disse, né, eu tenho as de primeira ordem e para essas funções eu posso derivar elas em relação a x e em relação a y, cada uma delas. Então eu já tenho duas e para cada uma dessas duas eu tenho duas derivadas, que é eu derivar isso em relação a x de novo ou derivar em relação a y. Então a derivada de segunda ordem em relação a x, num ponto xy, é pegar a derivada em relação a x e derivar de novo. Então é derivar essa, né? Isso aqui pode ser reescrito como derivar
em relação a x, a derivada em relação a x que a gente já obteve. Então, é derivar essa em relação a x. Então, 1 desce o 4 fica 20, x ao cubo, y ao cubo, mais desce um 2 fica 6x vezes y à quarta, e esse aqui vai embora porque é uma constante, tá bem? E aí eu também posso derivar a segunda em relação a x, né? Eu tenho duas funções, eu posso derivar as duas em relação a x. Então a derivada segunda em relação a x da derivada em relação a y, tá bem? Essa daqui eu vou derivar em relação... desculpa, só não tem esse f aqui, tá? É porque essa é a função, né? O que entra aqui é o f. Então eu vou derivar em relação a x. É só uma questão de notação, tá, pessoal? Porque, bem, o que entra aqui em cima é a função e a função que eu estou derivando é essa. Por isso que não tem f aqui. Só para a notação ficar correta. Da derivada de f em relação a y. Então eu vou, derivar essa em relação a x, né? Então fica 15 x à quarta y ao quadrado, mais essa daqui em relação ao x vai ficar 12 x ao quadrado y ao cubo, isso aqui dá zero, tá bem? De forma análoga eu posso derivar agora as duas funções que eu obtive, as duas derivadas parciais de primeira ordem em relação a y. Então eu tenho a derivada segunda em relação a y da derivada em relação a x, para fazer na mesma ordem, tá? Isso daqui é derivar parcialmente em relação a y, a derivada primeira em relação a x. Observem, voltando aqui no quadro 1, isso são polinômios, né? Polinômios são de classe sem infinito. Significa que ela é de Cn para todo n que você escolher. Você pode derivar ela e todas as derivadas parciais vão existir e todas elas vão ser contínuas, tá bem? Então, elas com certeza satisfazem o teorema de Clairaut-Schwartz. Então, o que a gente espera obter aqui é a mesma derivada, que a derivada de segunda ordem em relação a xy seja igual a em relação a yx. Tá ok? Então, olhando, não vou reescrever, mas está lá, quiser mostrar lá no outro quadro, só para eles verem a derivada de f em relação a x, essa daí que eu vou derivar. Então, em relação a y, isso aí vai dar 15 x à quarta vezes y ao quadrado, mais em relação a y, né? Então mais 12 x quadrado y ao cubo. Tá bem? Agora pode voltar aqui. Então observe, essa é a derivada. E pessoal, isso não é tão imediato, tá? O teorema, em geral em matemática, quando um teorema recebe nome de alguém, é porque não é uma coisa tão trivial. Observem que essas são as derivadas de primeira ordem e elas não têm uma igualdade aqui. Mas quando eu venho nessa e derivo em relação a y, e venho nessa e derivo em relação a x, funções que aparentemente só são, elas descendem, né, de uma mesma função, mas que aqui elas são aparentemente muito distintas. Quando você deriva de forma cruzada, né, deriva primeiro em relação a y e depois em relação a x, ou primeiro em relação a x e depois em relação a y, você obtém o mesmo resultado. Isso não é trivial, nem a demonstração é trivial, mas aqui o objetivo principal não é a demonstração, mas que vocês usem tem uma demonstração formal. Se ela não for contínua nas derivadas de segunda ordem, a função só é de classe C1. Se você tem, C de classe Cn significa possuir as derivadas parciais até a ordem n e essas derivadas serem contínuas. Então não basta possuir as derivadas de ordem n, precisa ser contínuas. Uma coisa que você consegue garantir é o seguinte: se você fala que uma função possui até as derivadas, se ela possui até as derivadas de ordem segunda, elas são contínuas, as derivadas segundas de ordem contínua garantem as derivadas primeiras de ordem contínua e assim volta. Então se você consegue derivar até lá e ter a continuidade lá, você consegue retornar. Então, mas aí sim, ela vai ter todas. Agora, se ela possui as derivadas primeiras são contínuas,
mas ela ou não possui as derivadas segundas, ou essas derivadas segundas não são contínuas, então ela é só de classe C1. As funções de classe C1, bem, toda função de classe C1 é diferenciável, né? Porque a gente viu um resultado, uma das formas de mostrar que uma função é diferenciável é mostrar que ela é de classe C1. O que significa? Mostrar que ela possui as derivadas primeiras em relação a x e em relação a y, e essas duas derivadas são contínuas em um ponto. Se isso acontece, então ela é diferenciável lá, tá bem? Voltando aqui, agora vamos derivar duas vezes em relação a y. Então vai ficar, derivar duas vezes em relação a y é derivar em relação a y, a derivada em relação a y. Aí pode mostrar lá no quadro 1, só para a gente observar de onde que eu vou tirar. Eu vou pegar aquela segunda lá e vou derivar ela em relação a y, vai dar 6x à quinta y, mais 12x ao cubo y ao quadrado, tá bem? Então essas são as derivadas de ordem segunda. Falei que fazia até, então, essas juntando segunda ordem, segunda ordem. Então essas quatro são as de segunda ordem. As de terceira ordem eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Não vou escrever tudo, vocês já entenderam a ideia. Vou pegar cada uma dessas quatro, derivar em relação a x, e depois cada uma dessas quatro e derivar em relação a y. Então, a derivada em relação a x vai me dar, vou pegar a primeira ali e derivar em relação a x, fica 60, x quadrado, y ao cubo, mais 6y à quarta. A derivada em relação, isso é bom para fixar a notação, tá? Derivada de ordem terceira, observem que lá eu tinha x, y, agora eu vou derivar em relação a x, então fica x quadrado, y, tá? Fica desse jeito. É derivar, isso significa que eu estou derivando em relação a x, a que é em relação a x e y, que a gente já viu que é igual a essa, então eu posso usar aqui mesmo para calcular. Você obtém 4 vezes 15, estou derivando em relação a x, né? Então 60 x cubo y quadrado, mais 24x y ao cubo. Então essa daí é a segunda, tem 8, né? A derivada em relação a x. Tá, agora seria essa, né? Que é a dx, dy, quer dizer, dρ x, dρ y, dρ x. Esse símbolozinho estranho se chama dρ. Aqui é derivar essa, eu estou derivando em relação a x, a gente já tinha essa igualdade, então nem precisa fazer a mesma coisa, né? Como eu disse, é um corolário do teorema de Clay-Roche-Schwarz, que se ela for de classe Cn, então até as derivadas mistas de ordem n são iguais, tá? Porque, bem, é só você fazer 2 a 2, né? Como é que se demonstra isso? Você já tem que até a ordem segunda comuta, aí você quer ir para a ordem terceira. Bem, aí você resume a ficar a de segunda ordem com a de terceira ordem, vai comutar também, você consegue mostrar tudo. É como se fosse uma associatividade, tá bem? Você associa e depois comuta. Então vai dar a mesma coisa, vai dar essa daqui, 60x cubo vezes y quadrado, fica aí para vocês verificarem, 24x y ao cubo, e por último a derivada em relação a x da y quadrado, tá bem? Quer derivar essa daqui em relação a x, desce o 5, fica 30x à quarta y mais 12 não, desce um 3, fica 36 x quadrado y ao quadrado. Observem que em relação a x duas vezes y a gente já tem, em relação a y duas vezes x a gente já tem. Então, a gente só falta uma derivada que a gente ainda não conhece, né? Porque agora se eu fosse derivar em relação a y, eu teria a derivada de ordem terceira em relação a x de... Não, agora seria em relação a y, né? Y de x quadrado, tá bem? Mas isso é derivar uma vez em y e duas vezes em x. Essa daqui a gente já calculou. Ela dá
60, porque isso daqui agora a gente sabe que comuta, então a gente já calculou x quadrado y, é a mesma coisa. Então dá x, y ao cubo, x ao cubo, y ao quadrado, vezes 24, x vezes y ao cubo. A derivada de ordem terceira de y duas vezes e x, essa a gente também já calculou. Foi essa última que a gente obteve, fica 30 x à quarta y mais 36 x quadrado y quadrado. A única realmente novidade que a gente precisa é a derivada de f em relação a y 3 vezes. Essa aqui a gente ainda não calculou, vamos voltar aqui rapidinho. A gente olha para essa, tá? Derivando essa daqui. Eu vou derivar essa daqui em relação a y de novo, tá? Quando em relação a y vai ficar 6x à quinta, esse 2 vem, fica 24x ao cubo y. Então é isso que vai dar. Então fica 6x à quinta mais 12x, 12 não, né? 24x ao cubo y. Então são essas as derivadas. Todo mundo conseguiu entender? Fiz só um resuminho, porque é importante saber calcular essas derivadas de ordem superior para a gente fazer o estudo de máximos e mínimos. Então a gente vai começar a fazer esse estudo de máximos e mínimos. Então eu tenho mais 2 videozinhos, esse eu vou colocar um na sequência do outro, porque eu só particionei. Mas vamos fazer os dois e depois a gente faz alguns estudos. Antes de resolver a pergunta aqui que surgiu, esse processo funciona para funções de 3 variáveis também? Funciona. Você pode fazer x, y, z, e o teorema de Clay-Roche-Schwarz também vai valer, tá? Se ela for, se ela é de classe C2, você... Paranacho. Eu não entendi a última pergunta, tá? Só para n variáveis também? Sim. Vale sempre. E o teorema de Clay-Roche-Schwarz também, tá? Então, você pode definir uma função de n variáveis, você pode dizer que ela é de classe CK, se ela possui até as derivadas de ordem k, e essas derivadas são contínuas. Então, você vai ter que derivar entre relação a x, z é igual a zx, que é igual a x, e se for de terceira ordem, você vai ter que a derivada em relação a x, relação a y, relação a z, é igual a todas as outras combinações que você pode fazer, tá? A gente fixa no de 2 variáveis exatamente porque é totalmente análogo quando você sobe o número de variáveis. Como eu disse, existe um salto quântico, né, de uma variável para 2 variáveis, mas depois as analogias são contínuas, tá bem? Então, próximo vídeo, só um minuto. Tá, o próximo vídeo é sobre máximos e mínimos, tá bem? Então, deixa eu só ver se surgiu alguma outra pergunta. Tá, é só o final. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho de máximos e mínimos. Olá, pessoal. Neste vídeo, falaremos sobre máximos e mínimos de funções de 2 variáveis. O estudo de máximos e mínimos de funções de mais variáveis é semelhante ao que veremos aqui. E o motivo de focarmos no caso de 2 variáveis é a possibilidade de visualizar graficamente esses pontos. Bem, diremos que o ponto x0, y0 do domínio de f é o máximo global ou absoluto de f se f de xy é menor ou igual a f de x0, y0 para todo x e y no domínio de f. Neste caso, f de x0, y0 é chamado de valor máximo de f. E o ponto x0, y0 do domínio de f é chamado de máximo local de f se existe uma bola aberta B centrada em x0, y0, tal que f de xy é menor ou igual a f de x0, y0 para todo x e y pertencente à bola B interseção com o domínio de f. Note que todo máximo global é, em particular, um máximo local.
Analogamente, diremos que o ponto x0, y0 do domínio de f é o mínimo global ou absoluto de f se f de xy é maior ou igual a f de x0, y0 para todo x e y no domínio de f. Neste caso, f de x0, y0 é chamado de valor mínimo de f. E o ponto x0, y0 do domínio de f é chamado de mínimo local de f se existe uma bola aberta B centrada em x0, y0, tal que f de xy é maior ou igual a f de x0, y0 para todo x e y pertencente à bola B interseção com domínio de f. Para caracterizar os pontos de máximo e mínimo de funções de duas variáveis, vamos lembrar como caracterizamos máximos e mínimos para funções de uma variável. Se uma função de uma variável possui um máximo ou um mínimo local em um ponto e é derivável nele, então a derivada é igual a zero. Ou seja, a reta tangente a um extremo local, quando existe, é horizontal. Considere agora uma função de duas variáveis, f de xy. Suponha que x0, y0 é um ponto de máximo local da função e que f possui derivadas parciais neste ponto. Consideremos as funções reais g de x igual a f de x, y0 e h de y igual a f de x0, y. Claramente, x0 e y0 são pontos de máximo de g e h, respectivamente. Logo, g' de x0, que é igual à derivada parcial de f com relação a x calculada em x0, y0, é igual a zero. Analogamente, a derivada de h calculada em y0, que é igual à derivada parcial de f em relação a y calculada em x0, y0, é igual a zero. Isso também vale para os pontos de mínimo local. O que acabamos de observar pode ser resumido no nosso primeiro teorema sobre máximos e mínimos. Ele diz que, dada uma função de duas variáveis f, que possui derivadas parciais no ponto x0, y0, se x0, y0 é ponto de máximo ou mínimo local, então as derivadas parciais de f em x0, y0 são iguais a zero. A importância dos pontos que anulam as derivadas parciais de f, explicitada neste teorema, justifica uma definição própria para esses pontos. Diremos que um ponto no interior do domínio de f é crítico se as derivadas parciais de f existem e são nulas neste ponto. Vale notar que, assim como nas funções reais estudadas no cálculo 1, um ponto ser crítico não garante que ele seja um extremo local. Por exemplo, a função f de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado possui um ponto crítico na origem. Porém, esse ponto não é máximo e nem mínimo de f. Esses pontos críticos, que não são máximos nem mínimos, são chamados de pontos de sela, devido à forma semelhante a uma sela de cavalo do gráfico na proximidade desses pontos. Ainda em analogia com o caso de funções reais, usando o teste da segunda derivada, temos o nosso segundo teorema sobre máximos e mínimos.
Nosso segundo teorema diz que, dada uma função de classe C2 em um aberto e um ponto x0, y0 nesse aberto, se x0, y0 é um ponto de máximo local, então ele é um ponto crítico de f e, além disso, as derivadas de segunda ordem de f em relação a x e a y são negativas neste ponto. Analogamente, se x0, y0 é um ponto de mínimo local, então ele é um ponto crítico de f e, além disso, as derivadas de segunda ordem de f em relação a x e a y são positivas neste ponto. Bom, neste vídeo apresentamos algumas condições necessárias para um ponto crítico ser um ponto de máximo ou mínimo local. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Bem, como vocês podem observar, como eu disse no final, eu dei condições que são necessárias, né? Eu disse que se um ponto ele é de máximo ou um ponto de mínimo e você possui as derivadas de primeira ordem, então as derivadas de primeira ordem são zero porque você precisa de um plano tangente naquele ponto, que esse plano tangente é horizontal. E quando você observa as segundas derivadas, você vai observar que a derivada de segunda ordem em relação a x e a y será negativa se ele for um ponto de máximo e positiva se ele for um ponto de mínimo. Mas isso são condições necessárias. Significa que o ponto ser de máximo ou mínimo implica isso. A gente quer uma coisa do outro lado, a gente quer condições suficientes. O que são condições suficientes? São quando eu posso analisar algebricamente, eu posso fazer uma conta no ponto que me garante que ele é máximo e mínimo. Então, o primeiro vídeo foi para a gente ver a analogia de que um ponto de máximo eu consigo trazer aquelas mesmas informações do cálculo 1. Agora eu vou apresentar para vocês a hessiana, a função hessiana, e a gente vai encontrar condições suficientes. Então, eu vou conseguir fazer uma conta envolvendo apenas as derivadas de primeira e segunda ordem no ponto, que vai me dizer se ele é máximo, mínimo ou célula, e em alguns casos específicos eu não vou conseguir definir, que é quando a hessiana continuar dando zero. Então, o segundo vídeo faz essa segunda parte, tá bem? Então, vamos lá. Olá, pessoal! Neste vídeo, falaremos sobre máximos e mínimos de funções de duas variáveis. Nosso objetivo é determinar critérios para classificar os pontos críticos de uma função de duas variáveis em máximo, mínimo ou ponto de célula. Além disso, apresentaremos um passo a passo para encontrar os pontos extremos de uma função de duas variáveis em um conjunto fechado e limitado. Para começar, vamos definir o hessiano de uma função de duas variáveis de classe C2. Ele é dado pelo determinante da matriz 2 por 2, que tem como primeira e segunda coluna as derivadas de segunda ordem de f em relação a x e a y, respectivamente. Em outras palavras, o hessiano de xy é igual à derivada parcial de segunda ordem de f em relação a x vezes a derivada de segunda ordem de f em relação a y menos o quadrado da derivada parcial de segunda ordem mista de f. Note que aqui usamos o teorema de Clairaut-Schwarz. Vamos agora apresentar o teorema do hessiano, que nos permite caracterizar pontos críticos em máximos, mínimos e pontos de célula. Ele diz que, dada uma função f de classe C2 em um aberto de R2 contendo o ponto crítico de f x0, y0. Se o hessiano de x0, y0 é positivo e a derivada parcial
de segunda ordem em relação a x ou a y também é positiva, então o ponto x0, y0 é mínimo local. Se o essiano de x0, y0 é positivo e a derivada parcial de segunda ordem em relação a x ou a y é negativa, então o ponto x0, y0 é máximo local. Se o essiano de x0, y0 é negativo, então x0, y0 é ponto de célula. Se o essiano é nulo, nada podemos concluir. Ou seja, esse ponto pode ser máximo, mínimo ou célula. Vamos agora considerar uma função de duas variáveis contínua definida em um conjunto fechado e limitado. É devido a Weierstrass o teorema que garante que f possui máximo e mínimo global. Esse teorema ficou conhecido como Teorema de Weierstrass ou Teorema dos Extremos. Para determinar esses extremos globais, procedemos da seguinte forma. Primeiro passo, encontramos os pontos críticos de f. Para isso, é importante determinar o domínio da f, calcular suas derivadas parciais, calcular os zeros das derivadas parciais e ver se esses pontos pertencem ao domínio da f. Segundo passo, calculamos a f nos seus pontos críticos. Terceiro passo, encontramos os pontos do domínio onde as derivadas parciais não existem e calculamos f neles. Por fim, calculamos f na fronteira do domínio. O maior entre os valores em todos os passos será o máximo global e o menor será o mínimo global. Bom, essa foi a apresentação sobre máximos e mínimos de funções de duas variáveis. É isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Isso aí, pessoal. Tem aí uma série de informações, né? A gente vai fazer alguns exemplos para ficar um pouco mais claro cada uma dessas. Do ponto de vista de pontos máximos, de máximo e mínimo, o teorema do essiano é o mais eficiente para a gente encontrar esses máximos e mínimos, tá bem? Então eu vou fazer um exemplo usando o critério do essiano. Em geral, a gente vai estudar funções que são de classe C2 para encontrar esses máximos e mínimos, essas que vão estar nas listas e coisas assim. Então a gente consegue fazer uma análise usando o essiano, que é bem mais simples do que calcular propriamente. E depois eu tenho o caso dos conjuntos fechados. Isso é analogia lá com o cálculo 1, tá bem, pessoal? No cálculo 1 a gente tinha um estudo muito parecido, só que aí em alguns casos o intervalo era fechado e aí eu precisava olhar nas extremidades, né? Mas agora a gente está em subconjuntos de R2, R3, então eu tenho que olhar para a fronteira, né? Os extremos do intervalo para a gente aqui é toda a fronteira. Vamos fazer um exemplo, primeiro que a gente consegue usar o teorema do essiano e depois a gente olha um exemplo em domínios fechados, tá bem? Eu vou pegar essa seguinte função, peguei mais para eu lembrar, f de x e y vai ser a função menos x ao cubo mais 3x e y ao quadrado menos 1. Eu quero os pontos de máximo, mínimo e pontos de célula. Eu quero caracterizar os pontos. Então, vou fazer um passo a passo aqui com vocês. Primeiro, no caso onde a gente vai usar o teorema do essiano, não estou delimitando o domínio. Observem que eu não estou dizendo, restrito a tal conjunto fechado. Não, o domínio está em... Quando eu não falo qual que é o domínio, a gente sabe que o domínio é o maior subconjunto de R2, onde a função está bem definida. Isso é um polinômio, então é o R2 todo, tá bem? Então, esse não é um caso onde eu vou usar o teorema de Weierstrass, o teorema dos extremantes. Aqui vale para a gente todo o R2. Então, primeira coisa é encontrar os pontos críticos. Então, vamos fazer um passo a passo. Primeiro passo é pontos críticos, tá?
Equivalentemente, é encontrar quando que o gradiente de f é igual a zero. Zero como vetor, tá? O gradiente é um vetor, então quando eu falo zero aqui, eu estou falando o vetor 0, 0. Em outras palavras, deriva em relação a y, deriva em relação a x e coloco isso igual a zero. Então, vamos lá. Vou derivar em relação a x primeiro. Observe que derivando em relação a x, aqui eu tenho um produto, tá? Então isso aqui se comporta como uma constante, eu só tenho que derivar essa. Então vai ficar menos 3x² mais 3, que multiplica y² menos 1, igual a zero. Isso é o equivalente a encontrar os pontos críticos. Então essa é a primeira equação que eu obtenho. Isso daqui é a derivada de f em relação a x, tá bem? Derivada de f em relação a y, isso daqui se comporta como uma constante, então fica menos x ao cubo mais 3x. E eu derivo essa daqui em relação a y, vai ficar 2 vezes y igual a zero. Então a gente precisa encontrar os pontos, né, os pontos críticos, os pares ordenados x e y, que anula essa equação aí, tá bem? Então essa daqui foi a derivada da f em relação a y. Bem, são coisas de grau 2, grau 3, então eu tenho que torná-las um pouco mais elegantes, caso eu queira definir os zeros disso, né? Então, para aproveitar um pouco melhor, vou passar para cá, que isso aqui é a derivada de f em relação a x, isso aqui é a derivada de f em relação a y, e vou mostrar como a gente pode escrever isso de uma forma mais elegante. Uma coisa que vocês já devem ter observado em cálculo, pessoal, é que às vezes vocês precisam, bem, fazer algumas manipulações algébricas, né? E aí, isso, bem, pressupõe esse tipo de estudo lá do ensino médio, mas alguns alunos têm um pouco de dificuldade ainda e é normal, a gente tem uma série de problemas com o nosso ensino básico, né? Mas vamos lá, o que eu consigo tirar daqui? Isso daqui pode ser reescrito da seguinte maneira. Ver se vocês concordam comigo. As raízes aqui é mais ou menos 1, né? Porque mais ou menos 1, 0 é isso. Então, para você já conseguir reescrever, você pode dizer que isso aí é menos 3x mais raiz de 3. Faltou um raiz de 3 aqui. Vou escrever de uma forma um pouquinho mais fácil de encontrar todas as raízes que a gente precisa, tá? Essa primeira eu posso reescrever da seguinte forma. Isso aqui tem um produto da soma pela diferença aqui que não está evidente, mas ele existe, que é, isso pode ser escrito como raiz de 3x mais raiz de 3, que multiplica menos raiz de 3x mais raiz de 3. Produto da soma pela diferença. A única coisa que eu fiz foi que eu coloquei a diferença no primeiro, mas, bem, a soma é comutativa, então isso aqui é o produto da soma pela diferença, dá o quadrado dos dois, é exatamente isso. A segunda também pode ser escrita como produto da soma pela diferença. Isso aí é y menos 1, y mais 1. Tá ok? Isso igual a zero. Então, a primeira, a gente já... Linear é fácil de encontrar as raízes, né, pessoal? Se é linear, bem, é simplesmente o cara que anula cada um desses fatores. Embaixo também dá para melhorar um pouquinho se eu escrever isso como sendo x que multiplica. De novo, se eu coloco um x em evidência naquele primeiro fator lá, eu vou ficar com menos x ao quadrado mais 3, isso pode ser escrito como x mais a raiz de 3. Que multiplica menos x mais a raiz de 3. Então, de novo, aqui eu tenho um produto da soma pela diferença. Aí esse 2 é irrelevante, né? E eu posso colocar... Então, o 2 é irrelevante, o y está aqui. Então, encontrar os zeros aqui é basicamente... Bem, quem são os valores que anulam a primeira? A primeira vai ser, vamos encontrar aqui os pontos que anulam a de baixo. Bem,
para anular a segunda, eu tenho os candidatos, né? Vamos lá. Espera aí. Deixa eu só fechar cada um dos pontos. Eu vou ter x igual a mais ou menos 1, certo? Anula a primeira. E o que também anula a primeira é y igual a mais ou menos 1. Então esses daqui anulam a equação 1, tá? Esses são os pontos que anulam a equação 1. Qualquer valor desse que eu tomar, anula a primeira. Na segunda, você vai ter que os pontos que anulam, olhando aqui, bem, x igual a 0 e x igual a mais ou menos raiz de 3, né? Mais ou menos raiz de 3. Esses daqui anulam a segunda e y igual a 0. Bem, eu preciso que anule as duas simultaneamente. Então eu só posso considerar aqueles que funcionam nas três. O que eu vou obter? Só fazer uma análise aqui. Espera aí, só um minuto. Acho que eu fiz uma... xy, x quadrado menos 3... Hoje eu trouxe uma colinha porque essas continhas eram longas pra caramba. Tá bem. Então... eu tenho... então a gente tem que combinar, né? Eu posso... é só um joguinho aqui de como que eu combino para que as duas coisas aconteçam, né? Se eu fixar o x nesses valores aqui, eu vou ter que tomar y como esse valor fixado, porque observe que aqui não tem interseção, né? Então, se eu coloco x igual a mais ou menos 1, eu anulo a primeira equação, vou ter que anular a segunda, mas o x não assume nenhum dos valores que anula a segunda, eu preciso escolher y igual a 0. Então, me dá os dois primeiros pontos. Então, vamos lá para os pontos críticos. Tem uma lista grande, tá, pessoal? Então, 1 e 0, menos 1 e 0. Aí tá, agora, se eu vou usar esses valores aqui para anular o x, como não tem interseção com a segunda equação, eu vou ter que escolher o y dentro desse. Então eu posso alternar o y entre mais ou menos 1, e aí eu posso tomar todos os valores de x que anula a segunda. Então, eu vou ter a possibilidade 0, 1, 0 menos 1, depois, raiz de 3, 1, raiz de 3 menos 1, só um minuto, pronto, raiz de 3 menos 1, e ainda vou ter menos raiz de 3, 1, e menos raiz de 3 menos 1. Todo mundo consegue ver que todos esses pontos... Alguém não conseguiu entender o que eu fiz? Vamos voltar aqui. Vamos do princípio, né? Porque talvez vocês perderam a conta. Essas são as derivadas em relação a x e a y de primeira ordem. Os pontos críticos são os pontos que anulam o gradiente. Então, precisa anular essa e essa. Bem, são funções de segundo grau, é um pouco mais difícil, né? Não dá para resolver por um sisteminha, então... Só que foi feito para dar certo, você consegue fatorar. Então, essa é a fatoração da primeira da derivada em relação a x e essa é a fatoração da derivada em relação a y. Para qualquer valor de x que eu escolha entre 1 e menos 1, você anula essa. Porque se for 1, anula esse fator. Tem um 0, então vai anular tudo. Se for menos 1, anula esse fator. Então, eu escolho um x que anula essa, mas aí esse mesmo x não anula essa, então eu preciso do y igual a 0 para anular de baixo. Analogamente, se eu escolher y igual a mais ou menos 1, eu anulo essa. Mas y igual a mais ou menos 1 não anula essa, então eu preciso anular ou o x tem que ser 0, ou ele tem que ser menos raiz de 3, ou ele tem que ser raiz de 3. Surgiu uma pergunta aí, não teria o mais ou menos 1, mais ou menos 1? Deixe-me ver, não, porque observe o seguinte,
O mais ou menos 1, ele só anula de cima. Se você coloca mais ou menos 1 no x, observa isso. Se você colocar 1, por exemplo, se você colocar 1, então isso aqui dá 0, né? Porque fica menos raiz de 3 mais raiz de 3, isso anula. Mas se você colocou 1, então aqui é 1. Então isso é diferente de 0, isso é diferente de 0, isso é diferente de 0. Então isso tem que ser 0. Tá bem? Então por isso que eu preciso pegar um que anula em cima e outro que anula embaixo. Isso aqui está caindo, mas pronto, acho que agora foi. Tá, então esses são os pontos críticos. O que a gente tem que fazer? Tem que analisar cada um deles para caracterizar entre máximos, mínimos, por aí vai. Então a gente precisa do hertziano. O hertziano é uma forma de você memorizar quem que é o hertziano, é aquele determinante, a derivada segunda de f em relação a x, derivada de f, derivada de x, derivada de y, derivada segunda em relação a y. Então, aqui tem um 2. Esse 2 aparece aqui, tá? Não mexer com a notação. Por que que ele é aí? Não sei, mas a notação oficial é essa. Então aqui vai ficar y de x, e aqui vai ficar yf y quadrado, tá? Isso é um determinante, tá? Você tem que calcular a diagonal principal menos a diagonal secundária. Eu já vou fazer a conta direta e observar que a derivada, bem, isso é um polinômio, derivada de segunda ordem mista são iguais. Então isso pode ser reescrito. Tá, vou gastar um tempinho aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo, né? Então não custa. Isso é em relação a x ao quadrado, vezes a derivada de f em relação a y. Então, menos, já que é uma função de classe C2, eu posso calcular só a derivada em relação a x ou yx, a forma que vocês acharem mais adequada é levar ao quadrado, tá? Porque isso é igual a isso, então o determinante fica dessa forma. Tá, quem que é a hertziana da nossa função? Aí tem que fazer umas continhas, né? Então vou lá, eu vou derivar em relação a x duas vezes. Pode mostrar lá o primeiro quadro, por favor? Volta lá para o primeiro quadro. Pode deixar o primeiro quadro, eu vou ir escrevendo aqui e depois passa para cá. Então, se eu derivo lá a segunda vez em relação a x, eu vou ficar com menos 6x que multiplica y quadrado menos 1, tá ok? Isso é em relação a x, derivado duas vezes em relação a x. Derivado duas vezes em relação a y, é só pegar ali a de baixo, derivar em relação a y, o y está linear ali, então fica 2, que multiplica menos x ao cubo mais 3x. Então essa é a primeira parte do hertziano, e menos, escolhe qualquer uma e deriva, ou pega em relação a x e deriva em relação a y, ou pega em relação a y e deriva em relação a x e eleva ao quadrado. Eu vou, deixa eu ver qual que está mais fácil, vou pegar em relação a y e derivar em relação a x. Vai ficar menos 3x quadrado mais 3 vezes 2. Não, estou derivando em relação a x, né? Então, vezes 2y e eleva ao quadrado. Se eu só conferir rapidinho, o 3 cai, 2, some, está correto. Pode vir para cá, então. Então, essa daqui é a nossa... É o nosso hertziano, né? Porque esse ano é determinante, então é o nosso hertziano. Ou a nossa função hertziana, não sei qual que é o gênero correto do hertziano. Mas tá, é isso. E o que a gente tem que fazer? Eu tenho que desenvolver toda essa conta e tudo mais? Não, só precisa calcular em cada um dos pontos, tá? Então, eu vou calcular ele nos pontos críticos. Então, vamos começar. A hertziana no 1, 0. O que vai dar isso? Bem, é 1... acho que eu tenho essas continhas aqui. Não queria fazer esse tanto de conta, não? Tá, vou colar aqui e vocês vão só conferindo, tá? Só pra gente ganhar tempo, porque já são quase 4, eu queria falar mais algumas coisinhas. Em 1, 0 vai dar, confiram as contas, 24. 24 é maior do que 0. E aí, o que você tem que fazer, tá, pessoal? O teorema diz que o hertziano tem que ser positivo ou negativo, aí eu olho para a segunda derivada. Quando ele é positivo, eu olho para a segunda derivada. Quando ele é negativo, o ponto é de Cella, tá bem? Então ele é Cella se
se o esse é negativo, ele já é um ponto de célula. Se ele for positivo e a derivada segunda em relação a x for maior do que zero é mínimo, menor do que zero é máximo, então eu preciso olhar também para a derivada segunda. E aí não faz diferença se você escolhe a derivada segunda em relação a x ou a derivada segunda em relação a y, tá? É equivalente. Então, em geral, a gente escolhe um único, mas você pode escolher qualquer um dos dois. Derivada segunda em relação a um zero. Bem, a derivada segunda é essa daqui, tá? A primeira coisa que eu fiz aqui foi a derivada segunda em relação a x. Então, isso aqui vai dar menos 6, né? Nem precisava colar, esse caso era fácil. Não, pera, tem um... é porque eu estava calculando, não estava calculando num zero, estava calculando... Tá, vai funcionar. Isso aqui vai dar 6. Então, esse ponto é maior, né? Então, aí aqui você pode lembrar, tá, pessoal? Você passou do hertziano, o hertziano é positivo, então você pode olhar para cá. Derivada segunda ser maior do que zero, você lembra lá de cálculo de uma variável. Quando a derivada segunda é maior, significa que eu estou um ponto de mínimo, né? Significa que na direção x as coisas são assim. Ou seja, as derivadas estão crescendo, então é ponto de mínimo. Então esse aqui é mínimo. Esse é mínimo, tá? Tá lá no teorema, tá nas notas, vocês vão ter que... Por isso que eu falei, tem que fazer um resuminho dessas coisas para vocês irem lembrando. Agora sim, vamos calcular no menos 1 e 0, que é um outro ponto crítico nosso. No menos 1 e 0, aqui a conta fica equivalente, tá? Confiram aí. Isso aqui fica maior do que 0, mas aqui fica menor do que 0. Então, em x² de menos 1 e 0. Essa é fácil de verificar, né? Eu coloco menos 1 aqui. Aqui é 0, então fica menos 1 vezes menos 1 dá 1, mas já tinha um menos, então fica menos 6. Então, esse aqui é menor do que 0 e é máximo. Próximo. Tem um monte, né? Deixa eu ver, 1, 0... menos 1. Tá. Agora vamos para o outro. Vamos para o 0, 0, 1 e 0 menos 1. H de 0, 1. Tá? H de 0, 1. H de 0, 1 é um pouquinho mais fácil de calcular, né? Porque se o x é 0, então isso aqui tudo se anula, tá? Então aqui dá 0. Então isso aqui tudo já se anula. Eu venho para cá. Isso aqui é 0. Fica 3. Tem um menos aqui. Aqui fica 0, aqui fica 3. Não importa, né? Porque isso aqui eu estou levando ao quadrado, tem um menos aqui. Só precisa do sinal, tá? Não precisa saber quanto que dá, não. Mas observe que se eu coloco 0 no x, toda essa parte aqui já vai se anular, porque eu tenho um 0 aqui. Então isso aqui dá 0, 0 vezes qualquer coisa é 0. Quando vocês vêm para cá, vocês observam que tem um menos aqui, e aqui tem um quadrado. Então, independente do valor que der aqui dentro, isso é, ou isso é negativo ou isso é 0, né? Só tem que verificar que não é 0. Mas 0 não vai ser, porque isso aqui dá 3, e isso daqui dá 2, então não é 0, então é negativo. Então isso aqui é menor do que 0, esse ponto é célula. Eu disse que quando for menor do que 0, você não precisa fazer nada, ele é célula. Não tem mais nada para se analisar. Mesma coisa vai acontecer com H de 0 menos 1, né? Porque observa que um 0 aqui, ele sempre anula essa parte. Então, como menos 1 não anula isso aqui de forma análoga, também dá negativo, célula. Tá bem? E aí, bem, fica como exercício para vocês. Eu vou mostrar no desenho, mas fica como exercício para vocês. Mostrar o seguinte, que todos esses pontos aqui, esses 4, esses 2 e esses 2 são célula, tá? Então esses daqui já eram célula, eu verifiquei aqui. Esses 2 são células. Esses 4 que estão sobrando também são pontos de célula. Vou mostrar para vocês como é que é o gráfico e aí vocês vão observar. Então, essa função tem um mínimo local, que é no 1, 0. Ela tem um máximo local, que é no menos 1, 0. E ela tem 6 pontos de célula. Ela tem célula no 0, 1, no 0, menos 1. Tem célula aqui, aqui, aqui e aqui. O que tem que fazer para verificar? É jogar as contas, tá? Quando encontramos o máximo e o mínimo, o resto é tudo célula? Não. Uma função pode ter um monte de... Se você pegar uma função que é um monte de ondinha, é como se fosse umas ondas seno, cosseno, só que no R3, tá?
Eu tenho que lembrar, acho que é seno de x mais cosseno de x. Bem, você consegue encontrar uma função que tem infinitos pontos de máximo local e infinitos pontos de mínimo local, tá? Assim como o seno tem infinitos máximos locais e infinitos mínimos locais, existe uma... Qual a diferença entre global e local? Global significa que vale em todo o domínio, tá? Global significa que se ele é máximo global, significa que ele é máximo de todo mundo, tá? O exemplo de máximo local é quando você olha para a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado no R2, tá? Essa função tem um mínimo, e esse mínimo ele é global, significa que ele é menor não só de uma região, ele é menor em todo o domínio. Agora, ser local significa igual essa que a gente vai ver. Vocês vão observar que esse mínimo ele é local, porque ele é menor, mas ele é menor numa pequena região, mas existe pontos que são menores do que ele da função. E máximo ser local significa que existe uma proximidade dele, que ele é máximo, mas existem outros. Vai ficar bem claro a hora que eu mostrar para vocês como que é essa função. Eu preparei ela aqui porque acho que vai ser bem... Tá, então vamos, observem aí, vou compartilhar aqui com vocês. Essa é a função que a gente está trabalhando, tá? Se vocês observarem aqui, deixa eu abrir aqui um pouquinho. Essa é exatamente a função que eu calculei, tá? Menos x ao cubo mais 3x e y ao quadrado. Como que essa função é? Observe, bem, aqui o eixo vermelho é o eixo x, tá, pessoal? Esse eixo vermelho é o x. Se você olha, bem, e o verde é o y. Então você tem o ponto 1, 0, que tá, o 1, 0 é o mínimo, né? Então ele é esse ponto aqui, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Ele é basicamente esse ponto bem aqui, tá? Observa que ele é um mínimo local. Conseguem ver? Então tem... Aí, aqui fica bom. Esse aqui, ele é um mínimo... E por que ele é um mínimo local? Ele é um mínimo aqui, tá vendo? Que tem toda uma região onde, dentro dessa região, ele é mínimo. Mas se você observar, essa folha amarela é o gráfico da função, tá? Como essa folha amarela é o gráfico da função, você consegue ver vários pontos onde a função é menor do que aqui. Mas ser mínimo local significa que restrito ali a uma vizinhança, restrito a uma bola aberta em torno daquele ponto, ele é mínimo, tá? E aí você observa que claramente o plano tangente nesse ponto é um plano horizontal. Se você olhar o ponto menos, o outro era o menos 1 e 0, né? Ele é ponto de máximo, ele é esse ponto aqui, tá? Então deixa eu achar aí. Tá vendo esse ponto aqui? Bem, esse ponto aqui é o ponto menos 1, 0. Ele é um máximo, mas ele é um máximo local, tá certo? Existem pontos que a função é maior do que ele. Essas folhas aqui vão subindo, essa função não é limitada, né? Ela vai para mais infinito em algumas direções, vai para menos infinito em outras direções, mas ela tem esse máximo. E aí você tem um monte de pontos de célula, né? Vamos contar os pontos de célula. Bem, você tem um ponto de célula, vai dar um trabalhinho porque ela é bem complicada, mas eu vou encontrar um jeito bom. Bem, tem um ponto de célula aqui, tá vendo? Tem um ponto de célula bem aqui. Onde está, vocês conseguem ver o mouse, né? Tem um ponto de célula aqui. Aí tem outro, o que é um ponto de célula, né? Basicamente um ponto onde tem, de certa forma, você consegue encaixar nesse ponto, né? Parece com uma célula de cavalo naquela região. Então, tem um ponto de célula aqui e um outro aqui. Aí você tem mais 4 pontos de célula. Você tem um ponto aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Então você tem 2 pontos de célula que estão sobre a reta y, tá? Esse é o ponto de célula que a gente calculou mesmo, que é o x igual a 0, y igual a 1 e menos 1. A gente testou, que é esse ponto aqui e esse ponto aqui. Você observa que tem uma célula. E tem mais 4 pontos de célula, que não, nem x nem y é igual a 0, que são esses 4 bem aqui, tá? Tem um aqui. Opa. Eita, fiz alguma besteira, peraí. Aí. Tem outros 4 pontos de célula. Esse. Conseguiram entender, pessoal, como é que caracteriza? E aí, aquela pergunta, né? Já foi feita na semana passada, acho que não vou fazer de novo, mas pergunta natural, e se o hertziano der 0? Não dá para concluir, tá? Se o hertziano der 0, aí você não consegue classificar esse ponto nem em máximo, e nem em mínimo, e nem em célula. Nada, pode acontecer as 3 opções. Acho que na aula passada, quem não assistiu, vê o finalzinho da aula passada. Eu até mostrei um caso onde você consegue hertziano igual a 0 dando máximo, dando mínimo e dando célula, tá? Você consegue tudo. Mas se
Essa é uma condição suficiente, mas ela não é se somente se, tá? Ela é suficiente porque eu consigo caracterizar os máximos, mínimos e cela com ela, mas desde que o hertziano dê diferente de zero. Tá certo, e aí pra gente finalizar, eu vou falar o que acontece quando a gente está num espaço, num conjunto fechado e limitado. Qual que é a questão do conjunto fechado e limitado? É porque se você está no conjunto fechado e limitado, você não pode, se o seu domínio é fechado e limitado, você não pode ir para mais ou menos infinito. A ideia é basicamente essa. Então tem que ter máximo e mínimo global, tá? Por que as funções explodem? As funções explodem porque elas podem ir para mais infinito, para menos infinito. Tem aqueles pontos onde ela não está definida, né? Então, por exemplo, a função 1 sobre x, ela não tem uma limitação porque, bem, o zero não é do domínio. Essa aqui é a f de x igual a 1 sobre x. O x igual a zero não está no domínio, né? O x tem que ser diferente de zero. Mas o que acontece? Isso aqui fica aberto, né? Porque como eu tiro esse ponto do domínio, então mesmo que eu fechasse aqui e aqui, isso não é um conjunto fechado porque ele tem um ponto aqui aberto, né? Então isso aqui, o intervalo que vai de menos 1 a 1, mas sem o zero ele não é aberto, ele não é fechado porque tem um ponto aberto aqui. E aí você pode explodir, né? Você vai para mais infinito por um lado, você vai para menos infinito por outro e tal. Mas quando o domínio da f, então esse é um caso onde você não consegue máximos e mínimos globais. Outros é quando a função está definida em todo um R, né? Você vai para mais infinito, a função vai para mais infinito, você vai para menos infinito, a função vai para mais, menos infinito, então você não consegue dominar. Mas quando você tem que o domínio de f é fechado e limitado, ou seja, não tem... por incrível que pareça, tá, pessoal, em matemática, ser fechado não é o oposto de ser aberto, tá? Ser fechado significa que todos os pontos de acumulação estão dentro. Ou seja, se eu consigo tomar um limite indo para um ponto, então aquele ponto está dentro do domínio, tá? Fechado e aberto não são coisas totalmente opostas. Inclusive, o R2, ele é fechado e aberto, tá? Ele é as duas coisas. Então, uma coisa não é o oposto como geralmente a gente faz na língua portuguesa, tá? Ou uma coisa é fechada ou aberta. Não, em matemática pode ser as duas, porque as definições, apesar de ter uma certa consequência um com a outra, não são excludentes, tá? O R2 ele é um conjunto fechado e ele é um conjunto aberto simultaneamente, porque as definições satisfazem as duas. Fechado significa basicamente que, bem, se você vai para um ponto, você está indo para esse ponto aqui, você consegue acumular aqui. Então, se esse é um ponto de acumulação, ou seja, ele é limite de alguma sequência, então ele está no conjunto. Isso é ser fechado para a gente. Então ele é fechado e limitado. Limitado é mais fácil de entender, porque limitado é limitado mesmo. Ser limitado significa que você consegue, sei lá, um retângulo, uma bola, alguma coisa finita que o contém, tá? Então é limitado no sentido usual mesmo. Você consegue delimitar o conjunto. Então se ele é fechado e limitado, então, e f é contínua, basta ser contínua, tá? Nem precisa ser diferenciável nem nada. E f é contínua em D de f. Então você tem, f assume um máximo e um mínimo global. Esse é o global, é aquele que é maior que todo mundo e menor que todo mundo. Não é muito estranho, não é uma coisa tão difícil. A demonstração exige um pouquinho de análise. Você tem que formalizar o conjunto dos reais para você conseguir demonstrar, mas a ideia é relativamente simples. Vou fazer com um exemplo. Se você pegar a função f de xy igual a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, bem, a gente já sabe que essa função, vocês já viram ela em lista e tudo mais, é o cone, né? É o cone de cabeça para baixo. Então, a princípio, bem, essa função até tem um mínimo global, mas ela não tem um máximo local.
mas a gente pode restringir o domínio. Bem, se a gente restringe, a gente diz que o domínio da f, eu só quero olhar para f no seguinte conjunto. Vai ser os pontos x e y do R2, tal que o x e o y são maiores ou iguais a 0 e menores ou iguais a 1. Significa que eu estou basicamente nesse quadrante aqui, tá? Estou num quadradinho aqui, que é o quadradinho que vai x e y variando de 0 a 1. Esse conjunto, obviamente, ele é fechado. Uma das formas de você observar que ele é fechado é que as igualdades aqui não são restritas, né? São menor ou igual, então ele é fechado. Se eu consigo acumular, eu só consigo acumular até o 0 e até o 1, mas o 0 e o 1 estão lá dentro, então todo mundo está. Ele é fechado e ele é limitado, porque, bem, eu posso colocar ele dentro de uma bola de raiz de 2, por exemplo. Então está limitado. Então, dentro desse conjunto, essa função assume máximos e mínimos. E aqui tem, por que eu escolhi esse exemplo? Porque tem algumas coisas importantes. Primeira coisa, eu expliquei, né? Tem um passo a passo lá no vídeo, qualquer coisa vocês voltam, assistem de novo quando vocês estiverem fazendo exercício. Mas a primeira coisa é encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos que anulam a derivada. Essa função não tem, tá? Isso aqui não tem solução. Gradiente igual a f, não existe solução para isso. O gradiente é sempre diferente de 0, é só vocês observarem que o gradiente dessa função, bem, essa função ela é simétrica, né? Então ela dá basicamente x sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado, desculpa. Deixa eu ver se está certo. Tá, né? E y igual a x quadrado mais y quadrado. Essa função tem ponto crítico? Tem algum valor que anula esse gradiente? Não fala para mim x, y igual a 0, tá? Por favor. Primeiro mandamento da matemática, não se divide por 0. Isso aqui, para ser 0, eu teria que os numeradores têm que ser 0. Então, o x tem que ser 0 e o y tem que ser 0. Mas aí, se o x e o y igual a 0, então eu estou dividindo por 0, então não existe 0. Então, ela não tem ponto crítico, tá bem? Ela não tem ponto crítico. As possibilidades são as fronteiras. E, de fato, é nas fronteiras que quando ela não tem ponto crítico, eu olho na fronteira. O que acontece com essa função na fronteira, que é onde eu não consigo derivar ela? Eu tenho a fronteira do 0, 0. Em 0, 0, f de 0, 0 é 0. É claro que esse ponto vai ser o mínimo, isso é um cone de cabeça para baixo, então todos os outros valores são positivos, mas onde está o máximo dela? Eu disse que mínimo, esse mínimo é global, né? Eu não consigo encontrar ele pela hertziana e nem pela regra do gradiente, porque eu não tenho diferenciabilidade nesse ponto, tá? Então não é suficiente, observe que no teorema, quando eu falei, eu pedi que a função fosse de classe C2. Então ela não só é diferenciável, como ela possui derivadas de segunda ordem e são contínuos. Isso não acontece nessa função, tá? Se você não consegue calcular a derivada lá, você vai ter que analisar aquele ponto separadamente para definir se ele é ou não candidato a máximo, mínimo, seja local ou global, tá? Esses pontos eu não consigo englobar. Mas, conhecendo o gráfico, a gente já sabe que esse ponto é o mínimo. Então, eu só preciso encontrar quem que é o ponto máximo. E aí eu olho sobre as fronteiras. Como esse é o único ponto onde a função não é diferenciável, então eu tenho certeza que o mínimo não vai acontecer dentro do domínio. Porque se acontecesse dentro, seria uma solução disso. Porque dentro do domínio, no interior do domínio, essa função é diferenciável. Ela só não é diferenciável na origem. Então, se ela tivesse o máximo no interior, ou seja, com x e y maior estrito do que 0 e menor estrito do que 1, então esse ponto anularia o gradiente. Mas a gente já viu que não existe 0 do gradiente. Então, só preciso olhar nas fronteiras. E na fronteira é fácil de avaliar essa função. Bem, a fronteira é x... você tem 4 fronteiras aqui, né? X igual a 0, y igual a 0... y igual a 1 e x igual a 1. Aí você faz uma análise, não é difícil observar que isso aqui, o maior valor que assume é no 1, né? A função é sempre crescente, então o maior valor que ela assume é a raiz de 2. Então
máximo é global, porque eu estou olhando só dentro desse quadradinho, eu não estou olhando para a função toda, eu estou restrito a esse domínio. Então, esse máximo é global e esse mínimo também é global. Isso é muito importante, principalmente para a galera da... Em aplicações, tá, pessoal? É muito importante conhecer o Teorema de Weierstrass. Galera, acho que aqui não tem alunos de economia, né? Mas geralmente quem resolve fazer mestrado na área de economia, tudo mais macro e microeconomia, é extremamente importante o Teorema de Weierstrass porque, bem, no mundo real, né, tudo é limitado. Então, essas funções que vão para o infinito e tudo mais, essas coisas não fazem tanto sentido no mundo... Bem, eu acredito que tudo é limitado no mundo real, e quem escreveu a teoria econômica também acreditava nisso. Então, você geralmente está trabalhando com margens limitadas. Então, lá você sempre tem máximos e mínimos que são globais, tá? Então, tem muita importância para a área de macro e microeconomia esse tipo de estudo, mas em geral com várias variáveis. O que acontece se aumentar o número de variáveis? Basicamente, o estudo é o mesmo. Eu olho para o gradiente tem que dar zero, o gradiente não depende da dimensão, e eu olho para a hertziana. É claro que fica um pouquinho mais difícil no caso da hertziana, né? Porque vai ser uma matriz maior. Se eu pegar uma função de n variáveis, a hertziana vai ser uma matriz n por n, que é simétrica, porque eu estou falando de funções de classe C2, então as derivadas de ordem segunda que aparecem acima da diagonal principal dessa matriz são iguais às que aparecem abaixo. Então, derivar em relação a x em relação a y é igual a y em relação a x. Então, você fica com uma matriz n por n, que é simétrica. A parte de cima e a parte de baixo é a mesma, e faz a mesma análise. Se a hertziana for positiva, então você tem máximo ou mínimo, e aí basta você analisar a segunda derivada em relação a x ou y. E se a derivada segunda for positiva, então é um ponto de mínimo, tá? Só uma coisinha que eu quero, bem, a gente vai falar disso com mais detalhe nas próximas aulas, mas eu acho que no estudo dirigido vai entrar alguns temas, não quero que vocês esse ano tenham alguma relação com área ou volume. Esse ano a hertziana ela é uma, bem, para quem sabe um pouquinho de álgebra linear, ela é uma forma quadrática positiva definida. Quer dizer, quando aquele determinante é positivo, ela é positiva definida. Em geral, determinantes têm a ver com áreas, mas aqui, na verdade, o que a hertziana avalia é o que acontece com todas aquelas direções que você tem no ponto crítico. Quando você tem ela positiva, você consegue mostrar que se uma das derivadas... Deixa eu tentar fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Nesse caso, bem, pode ser que tenha alguma interpretação relacionada com volume, mas até não faz muito sentido que seja volume, porque observa que ela é uma matriz 2x2, né? Para ser volume, ela teria que ser pelo menos 3x3. Então, você tem aquele volume que é dado pelo produto misto, mas aqui não faz muito sentido que seja volume. Você poderia pensar, talvez seja a área e tal, mas o papel da hertziana aqui é o seguinte. É porque quando você olha para um ponto de máximo, por exemplo, bem, quando você calcula a hertziana, é possível mostrar o seguinte, que se a hertziana for maior do que zero, então você tem que aquela matriz ela é uma forma quadrática positiva definida. O que significa que se uma direção aqui você está com a derivada segunda negativa, ou seja, se você está diminuindo em uma direção, então a mesma coisa vai acontecer em qualquer direção. Então se ela é maior do que zero e uma direção, a derivada segunda, for positiva, então qualquer direção que você toma, ela continua sendo positiva. Isso não varia, porque a hertziana é um invariante, e aí você consegue garantir que esse ponto, de fato, ele é um máximo. Porque é isso que precisa ser máximo, né? Quando a gente estava numa variável só, era bem mais fácil, porque bastava eu só derivar a segunda vez. Só que agora eu posso ter essa daqui negativa e eu posso ter outra positiva, né? Porque eu posso... É o caso da célula, né? A célula, eu tenho a derivada segunda positiva em uma direção, mas eu tenho ela negativa na outra direção, porque essa daqui é negativa. E eu ainda poderia ter positiva tanto nessa como nessa, eu poderia ter sim, e ter algumas direções aqui transversais onde ela fosse negativa. Tem uma superfície bem interessante que se chama a célula de macaco. Ela faz uma coisa parecida com essa que eu estou avisando. Tipo, tem duas direções que sobem, duas direções que descem. Então, a hertziana faz esse papel aqui,
mas se tem alguma coisa mais geométrica em relação a esse ano, eu não tenho certeza, tá? Não vou dizer que sim, nem que não. Mas a demonstração, como se demonstra que esse ano ser positivo é isso, é que você consegue mostrar que se ela é positiva naquele ponto, então você tem todas aquelas derivadas segundas, direcionais, todas elas positivas. E se for negativa, você vai conseguir encontrar uma direção positiva e uma direção negativa. Então, por isso que esse caso necessariamente é célula. Quando você tem assim, você consegue garantir que vai ter uma direção onde ela cresce, uma direção onde ela decresce, por isso que é célula. E quando é zero, você não consegue definir nada. Essa é a demonstração. Agora, se existe uma outra interpretação geométrica, bem, eu não sou exatamente da geometria, então algumas coisas eu conheço de geometria, outras coisas não tanto, tá bem? Mas eu vou dar uma olhada, qualquer coisa eu trago para vocês na próxima aula. Alguma coisa que eu queria comentar, a gente tem 5 minutos, vai aparecer lá na sessão de monitoria. Não queria que vocês se assustassem. É uma coisa bem simplesinha, mas que é bem bacana e resolve uns problemas legais. E, de novo, tem uma série de aplicações em economia e outras áreas, que é os multiplicadores de Lagrange. A ideia é relativamente simples, mas você precisa de uns desenhos para entender. Vamos pensar o seguinte, que eu pego uma função bem simples para começar, x² mais y², tá? Essa função aqui a gente já sabe que ela é o paraboloide. No começo do curso eu estava mais cuidadoso com o meu desenho, né? Agora eu estou ficando meio desleixado. Tá, então tem o paraboloide, tá? Mas tá, suponha que eu quero maximizar e minimizar o paraboloide, mas não em todo o domínio. Observe que eu já restringi a conjuntos fechados, mas pense que eu quero restringir a uma curva. Por exemplo, a curva x mais 3y, não, essa linear fica um pouco ruim. Eu vou pegar uma x² sobre 4 mais y² sobre 9 igual a 1, tá? Isso aqui, para quem sabe um pouquinho de geometria analítica, isso é a equação de uma elipse. Então, suponha que eu quero maximizar e minimizar essa equação, mas restrita a esse conjunto, ao conjunto dos pontos x e y que satisfaz essa. Então, de certa forma, o que eu estou fazendo é o seguinte. Observe que isso daqui me dá curvas de nível. Eu consigo descrever as curvas de nível dessa daqui, tá? Vou fazer de 2 cores para vocês entenderem a ideia. Eu tenho o nível 0, tá? Nível 0 é só um ponto. Aí eu tenho o nível 1, é uma circunferência. Aí eu teria outro nível. Bem, as curvas de nível são circunferências. Então, tem circunferências maiores, tem circunferências menores, tá? Então, e essa daqui, bem, agora a outra cor que eu tenho é branco. Então, essa daqui, ela é uma elipse. Então, estou fixando aqui. Isso daqui é a curva de nível 0. Posso dizer que isso aqui, sei lá, nível meio. Nível meio. Nível 1, nível 2, assim sucessivamente. Eu quero maximizar essa, só que eu só vou olhar para pontos que estão sobre essa elipse aí que eu escrevi. Observe que essa elipse escrita aí, quando x é 0, y assume mais ou menos 3, né? Então passa aqui pelo 3 e pelo menos 3. Ficou ruim, né? Porque ficou fora do meu gráfico. Mas tá, vamos estender um pouquinho aqui. Tem o 3 aqui, passa por aqui, passa pelo menos 3 e passa também pelo 2 e menos 2, né? Então tem o menos 2 aqui, vamos supor que está aqui, menos 2 e 2 aqui, tá? E aí ela é uma elipse, basicamente a trajetória que um planeta faz em torno do Sol, tá? Um ótimo jeito de definir uma elipse, né? O que é uma elipse? É a trajetória que o planeta faz em torno do Sol. Agora ficou mais fácil. Mas é basicamente isso, tá? Claro que essa não é a definição, mas funciona. Tá bem. E aí eu quero restringir esse ponto. Aqui nesse caso já ficou bem claro pra gente que... Tá, não ficou claro ainda, mas se as curvas de nível são em amarelo
e a curva que eu estou restringindo é essa em branco, e eu quero restringir sobre essa curva em branco, não é tão difícil de imaginar o seguinte, que a direção tangente, na onde for o máximo, onde ela assumir os máximos e mínimos, a direção tangente vai ter que ser da curva, vai ter que ser paralela à direção tangente das curvas de nível. Por que isso tem que acontecer? Porque se você não tem essas duas curvas sendo tangente, você poderia andar um pouquinho mais. Pensa, por exemplo, que deixa eu pegar um ponto aqui. Pega uma circunferência aqui um pouquinho mais aberta, que passa da elipse. Cadê o amarelo? Pega uma circunferência aqui, que vem aqui, e ela corta a elipse para lá, tá? Então, se eu consigo cortar, se a curva de nível C eu consigo andar um pouquinho mais, então eu poderia, em algum lugar, eu consigo aumentar um pouco o valor da x, porque ainda não é tangente, ele não tem as duas simplesmente tocando uma na outra. O lugar que faz mais sentido que esses máximos e mínimos aconteçam é quando você não consegue estender um pouco mais a curva de nível, você não consegue, porque se essa daqui está cortando, então eu posso andar mais um pouquinho, tá? Até que em algum momento, o que vai acontecer? A circunferência vai ser tangente, então vai ter uma circunferência que passa por aqui. E nesse caso, bem nesse ponto aqui, a circunferência e a minha curva de restrição, elas vão ser tangentes. Significa que agora eu não consigo passar mais. Essa daqui cortava em 2 pontos. Bem, então eu posso subir um pouquinho o nível. Esse aqui é o nível, sei lá, 2,5. Então eu posso subir um pouquinho mais o nível da f. Até que vai chegar um ponto onde eu não consigo mais subir o nível. E qual que é esse ponto? Esse ponto é onde a curva de nível e a curva de restrição são tangentes, ou seja, os vetores gradientes das duas são iguais a zero. Isso é uma motivação para dizer exatamente a última frase. O máximo, para encontrar o máximo dessa função restrita a isso, é resolvido pelo multiplicador de Lagrange. A gente vai voltar a falar disso, tá? Mas só para multiplicador de Lagrange, que diz basicamente que o máximo de f, ele vai dizer para a gente que o máximo de f restrita a g de xy igual a 1k, k constante, é dado por... ele é solução da seguinte equação: gradiente de f em xy é lambda vezes o gradiente da g, desde que esse ponto não anule g de x, tá? Tem uma restrição aqui, se g de xy for diferente de zero. Eu não posso, se der zero, aí, bem, não faz nem sentido ser os dois, né? Deixa eu só ver se tem alguma restrição que eu tenho que colocar. Acho que não. Acho que eu só preciso dessa última restrição. E só um minuto, pessoal, só para ver se eu não estou esquecendo uma das hipóteses. Não. Aqui, exato. E ele... Se a g de xy for igual a zero... Tá, aí do jeito que eu escrevi fica igual a k, tá? Você tem que encontrar porque você pode fazer toda a teoria de multiplicador de Lagrange passando esse k para lá e olhando para a nova função g de xy, que é g de xy menos k. Mas do jeito que eu estou enunciando, você pode considerar o k aqui mesmo, desde que um x e um y satisfaça essa equação e essa, ele vai ser o máximo. Vou fazer um exemplo para ficar... Vou resolver o exemplo para ficar claro. Quem vai ser aqueles máximos e mínimos ali? Deixa eu reescrever a função. Eu estou olhando para a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. E eu tenho uma função g de xy, que eu disse que é x ao quadrado sobre 9 mais y ao quadrado sobre 4. É o contrário. 4
e 9. E aí eu estou olhando, bem, eu quero olhar com g de x e y igual a 1, tá? Aí o que vocês fazem para encontrar a solução disso? Então eu quero maximizar essa com pontos que estão sobre essa. Então primeiro, eu encontro o gradiente da f, o gradiente de f é igual a 2x, 2y. Então, eu quero que isso seja um múltiplo do gradiente desse. Eu quero que a direção tangente da f seja a mesma direção tangente da g, para que eu tenha aquela situação de tangência entre as duas curvas de nível. Então, o gradiente desse aqui ficaria, desce o 2, corta com esse 4, fica x sobre 2. E desce um 2, fica 2y igual a 9, né? Então, tem um lambda aqui, que eu tenho que definir ele. Então, eu quero que lambda que multiplica x menos 2 seja igual a 2x. Então, isso implica que o lambda é igual a... Só ver que tem um probleminha aqui. Pera aí, só um minuto. Ah, não. Eu vou ter que... É por isso que estava... Desculpa. Vou ter que fazer uma correção aqui. Já passei 6 minutos. Tem que ser igual a 0 aqui mesmo. Porque se na hora que eu derivar não vai dar certo. Então, isso aqui vai ter que ser 0. E aí eu tenho que, para corrigir, eu tenho que colocar o menos 1 aqui mesmo, tá? Então não vai funcionar. Então isso aqui tem que ser igual a 0. A minha g tem que ter um menos 1 aqui. Apesar que, teoricamente, não está fazendo diferença, né? Deixa eu ver... O gradiente da f, 2x, 2y... Tá, isso implica que... Ah, tá, é porque tem um detalhe, né, pessoal? Não posso fazer esse cancelamento direto sem saber que o x é igual a 0. O erro estava na continha daqui, não na de lá. Poderia ser feito daquele jeito, mas agora a gente já trabalha com essa direto. O erro que aconteceu aqui foi porque eu não estou levando em consideração que o x e o y pode ser 0, então não posso fazer o cancelamento que eu fiz, né? Daqui eu só posso tirar o seguinte... que lambda x sobre 2 tem que ser igual a 2x e que lambda 2y sobre 9 tem que ser igual a 2y, tá? Não pode cancelar direto, porque eu não sei se o x e o y são diferentes de 0, né? Então não posso dizer que o x já é igual a 4 ali, porque dizer que que lambda é igual a 4 significa que o x é diferente de 0. E como a gente viu, nesse caso vai dar sobre x e y igual a 0. Errinho elementar, mas acontece. Tá, o que você consegue fazer com isso? Quando você não sabe, pessoal, se uma das variáveis é x ou y, então a única forma de trabalhar com ela, você só pode somar e subtrair, tá? Você não pode dividir. Então o que você tem aqui é que lambda x sobre 2 menos 2x é igual a 0 e que lambda que multiplica 2y sobre 9 menos 2y é igual a 0. Então, as únicas... Bem, você pode escrever isso como um produto, porque isso não é dividir, né? Você só escreve o produto, você vai ficar com lambda sobre 2 menos 2 que multiplica x é igual a 0 e que lambda 2 lambda sobre 9 menos 2 y é igual a 0. Então, quais são as opções? Bem,
Se o lambda é igual a 4, ele anula esse, mas não anula esse, né? Então você tem que o x e o y tem que ser igual a 0, né? A única solução disso é x e y igual a 0, tá? Então isso implica que x e y tem que ser igual a 0, 0. Não. Fazendo besteira de novo. Tá. Quais são as soluções disso? Você pode ter lambda, tem pares, né? Ou lambda é igual a 4 e y é igual a 0, agora sim. Ou, tem essa solução. Hoje eu vou passar um pouquinho do termo, mas por causa de um errinho bobo de conta. Ou você tem lambda igual a 4 e o y igual a 0, você anula as duas. Ou você tem lambda igual a 9, certo? Porque aí cancela lá. E x igual a 0. Então essas são as soluções. Então, e aí você resolve aquela segunda equação. As possibilidades é lambda igual a 4 e lambda igual a 9, você resolve g de x e y igual a 0 nessas restrições, né? Hoje o x igual a 0 ou y igual a 0. Então você vai obter os pontos. Bem, a g de x e y é x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado sobre 9 menos 1 igual a 0. Quais que estão sobre essas restrições? Bem, se o y é igual a 0, então o x é mais ou menos 2. Então você tem os pontos mais ou menos 2 e 0. E você tem os pontos mais ou 0 e mais ou menos 3, né? Eram os pontos que a gente já sabia pelo desenho, mas tem que conferir com as contas, né? Então você tem essas duas restrições. Você precisa que g de x e y seja igual a 0, ou do jeito que eu tinha anunciado pela primeira vez, igual a 1. Então esses são os candidatos. E aí o que você faz? Você olha a função em cada um desses pontos. Aí você vai obter que f de mais ou menos 2 e 0. Bem, é quadrado, então ela é simétrica. Isso daqui dá 4. E f de 0 e mais ou menos 3 é igual a 9. Tá? Tem que fazer mais umas continhas sobre multiplicadores de Lagrange, mas pelo menos já é um primeiro contato. A ideia é, só para resumir, a ideia é essa. O errinho que eu fiz foi de conta. Você quer maximizar uma. Então o que você tem, né? Você tem uma f de x e y e você quer maximizar ela. Então você tem a f, você tem uma restrição. Então essa aqui é a função. E você tem uma restrição, g de x e y, e de fato lá o erro era de continha, não era de fixar igual a um k. Você pode colocar aqui igual a um k. Então essa aqui é a restrição, tá? Restrição significa que você está analisando a f só sobre os pontos que satisfaz essa restrição. Então você não está olhando o f no domínio todo, você está olhando ela restrita aos x e y que satisfaz essa equação. Então, o que os multiplicadores de Lagrange diz para você é que os máximos e mínimos são soluções do seguinte sistema. Bem, você tem o gradiente, tanto faz se você coloca um outro, o gradiente de g de x, y igual a lambda vezes o gradiente da f, naquele ponto. E você, então, pensa em x0 e y0, tá? Para ficar claro que você está encontrando os pontos que satisfaz essa igualdade e essa. Isso porque tem que satisfazer a restrição, né? Então você primeiro encontra os múltiplos do gradiente de f, que são gradientes de g, que foi o que eu fiz aqui em cima, desde aqui do começo, ó. Eu encontrei o gradiente da f, esse é o gradiente da g. Então os múltiplos do gradiente de g, que são o gradiente de f, então você obtém esse sistema de equações, e esse sistema de equações só tem essas soluções, tá? Ou lambda é igual a 4 e o y é igual a 0,
ou o lambda é igual a 9 e o x é igual a 0. Então essas são as soluções. Esses são os candidatos. Significa que os máximos e mínimos têm que estar sobre x e y igual a 0. Se você jogar isso na G de novo, você vai obter quem que é o y e o x, que satisfaz a restrição. A restrição nossa era essa. Então os candidatos ficam mais ou menos 2 e 0 e 0 e mais ou menos 3. Então esses são os candidatos, você avalia em cada um deles. Esses são os máximos sob a restrição G, que é essa restrição aqui. Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. A gente passou aí 15 minutos. A gente vai voltar a falar de multiplicadores de Lagrange na segunda-feira e já começar a revisão. Na sessão de monitoria também deve ter algumas coisinhas sobre multiplicadores de Lagrange. Umas continhas, é bem eficiente para resolver conta, mas em geral as contas não são muito difíceis. Alguma dúvida? Pergunta? Passei uns minutinhos, né? Hoje conseguiram entender mais ou menos a aula? Tudo certo? Deem uma olhada nas notas de aula sobre multiplicador de Lagrange, vocês vão ver que essas continhas a gente faz mais exemplos na semana que vem. É isso, pessoal. Boa tarde a todos e até sexta-feira.